Efésios capítulo 6, versículo é o 10. Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astúcias ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém? Até aqui, vamos fazer uma oração. Papai amado, vivo, santo, fiel, queremos ouvir o Senhor falar poderosamente nos nossos corações, através da tua poderosa palavra, pois a tua poderosa palavra sempre será a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ó Deus Todo-Poderoso, declaramos, Pai, em uma só fé, que venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Do mesmo modo que o Senhor governa os céus e a terra, que o Senhor venha governar os nossos corações. Ó Deus Todo-Poderoso, enquanto nós estamos ouvindo o Senhor falar nos nossos corações, quebrantando os nossos corações, através da tua poderosa palavra, opera as tuas maravilhas nas nossas vidas, na vida dos nossos familiares, em nome do Senhor Jesus Cristo. Cura, liberta, restaura, em nome do Senhor Jesus Cristo. É isso que nós te pedimos. Amém. Glória a Deus. Podem se assentar. O tema de hoje é conhecendo o meu adversário. Por isso que eu peço bastante atenção, assim, dos irmãos, porque se a gente tem uma luta para enfrentar, é necessário a gente conhecer o nosso adversário, sim ou não? Vou colocar alguns exemplos. Um lutador, quando ele vai lutar, antes de ele lutar, ele pesquisa ali o seu adversário, ele começa a estudar, ele pega algumas lutas já dele ali, vê o jeito que ele bate ali, e ele vai, fala assim, olha, ele trabalha mais dessa forma, desse lado, eu vou procurar mais me defender assim, né? Olha, é bem interessante isso, lutadores, né? Ele fala assim, ó, tem lutador que você tem que lutar perto dele, porque perto ele não consegue tanto se movimentar e você cerca ele. Agora tem lutador que você tem que lutar longe, né? Que ele longe, ele é bom de perto. Tem lutador que você tem que tomar cuidado quando ele abraça. Se ele abraçar você, ele te derrubou no chão, ele é muito bom nisso. Então você vai analisar, assim como os animais também. Eu estava vendo uma onça, ela ficou assim, ó, só observando de longe. Só observando de longe um jacaré. E ela só assim, ó, só observando. Ela analisou o jacaré, de repente ela vai assim, bem na manhã. É uma coisa impressionante, você não percebeu uma onça que é grande, né? E depois ela para, fica ali, ó, bem toda calma. E depois ela vai novamente, ela foi e analisou ali o seu adversário. Porque se ela pegasse ali na cauda ali, vamos dizer, do jacaré, ela ia se dar bem? Ela falou, não, a pele dele é grossa, preciso pegar aqui, ó, no pescoço. E ela foi certinho, pegou no pescoço e subiu. Igual assim uma cobra. Uma cobra você vai pegar ela por onde? Pelo rabo? Não, você fala assim, não, se eu for pegar uma cobra, você tem que pegar pela cabeça. E tomar um grande cuidado ainda para ela ainda não te picar. Assim também é o nosso adversário.
Paulo ele está dizendo, não é carne nem sangue. Às vezes você está passando um maior perrengue lá, briga no trabalho, com os familiares, com o filho, e você tenta resolver isso, a luta é espiritual. E eu quero dar alguns exemplos. Quando Jesus Cristo expulsou um demônio, eu vou até pedir para os irmãos irem em Lucas capítulo 11. Existe essa guerra no mundo espiritual. Eles vão dizer, quando Jesus expulsou esse demônio, Lucas capítulo 11, vocês acharam? Jesus expulsou um demônio assim, que fazia um jovem, vamos dizer assim, ficar mudo. Aí ele expulsou. Ali o pessoal que estava ali presente, vamos dizer assim, os fariseus, eles vão dizer que Jesus Cristo expulsava o demônio por Beelzebú. Por Beelzebú. Aí Jesus Cristo vai falar dessa batalha do mundo espiritual. Olha aqui, ó, no versículo 20. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. O versículo 21. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Quando ele fala desse valente que guarda a sua casa, ele está falando de Satanás. Satanás é seu exército. Por isso que a nossa luta é contra principado e potestade. Você vê que Jesus, ele fala assim, ó, eu dou autoridade para vocês pisarem em serpente e em escorpiões. Serpente é o diabo. Escorpiões são os demônios. E aqui ele está falando, ó, que o Satanás ele guarda a sua casa. Ele luta também. Mas, versículo 22. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava, e reparte os seus despojos. Vindo outro, alguém mais valente. Quando ele fala isso, ele fala dele mesmo. Você vê que tem essa hierarquia no mundo espiritual. Vindo alguém mais valente do que ele. Vindo alguém mais valente do que ele, vou até ler aqui, ó. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava, e reparte os seus despojos. Aí ele vai dizer no versículo 24, é bom a gente entrar nesse versículo também. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso. Não o achando, diz, tornarei para a minha casa, de onde eu saí. E chegando acha a varrida e adornada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habita ali. Assim o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Por isso que eu falo assim, devemos ficar fazendo manutenção direto na nossa casa. Porque ó, essa casa, Jesus Cristo está falando que ela estava varrida assim, adornada, mas estava vazia. Estava vazia. Então aquele demônio que tinha saído, aquele espírito imundo, ele fala, eu vou voltar para minha casa. Olha como ele vê. Vou voltar para minha casa. E achando ela vazia assim, ele chama mais 7 demônios.
o estado daquela pessoa fica pior ainda. Por isso que eu estou falando que a nossa luta é contra o principado e potestade, e devemos conhecer quem é o nosso adversário, para a gente guerrear. Olha, eu vou ler aqui novamente somente o versículo 22, para mim estar jogando em outro texto. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava, e reparte os seus despojos. Então essa é hierarquia no mundo espiritual, existe. Eu lembro que quando Deus me chamou, Ele me deu uma visão tremenda, que eu ficava assustado, real assim, sabe, se eu olhar assim, você fala, meu, o que eu estou vendo? Ele abriu os meus olhos no mundo espiritual. Eu andava assim, via uma criança soltando pipa, atrás demônios e anjos guerreando. Eu andava assim mais um pouco e via no ponto de ônibus assim, as pessoas esperando um ônibus, e ali uma guerra no mundo espiritual. Deus fez eu ver um monte, assim ó, no começo do monte, no pé do monte, aquela guerra no mundo espiritual, entre anjos e demônios. E existe essa guerra, a guerra que às vezes a gente não consegue ver. Para a gente ver, Deus tem que abrir os nossos olhos, né? E existe essa hierarquia, igual eu estou dizendo aqui ó, no versículo 22 de Lucas capítulo 11. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, eu vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava, e reparte os seus despojos. Então ó, lembra de Daniel? Quando Daniel se pôs a orar, eu vou pedir para os irmãos irem em Daniel capítulo 10. Você me ajuda aqui agora, né? Eu vou poupar um pouco minha voz, meus irmãos, que minha voz eu sinto que ela tá fraquinha. Como eu vou fazer a reunião da noite ainda, ó, Daniel capítulo 10, o versículo 11. Vamos de primeira, vamos na primeira. Daniel, capítulo 10, versículo 11. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Ó, quem está dizendo isso é o anjo. O anjo está dizendo para Daniel: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo essa palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Olha, eu estou arrepiado. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Desde o primeiro dia que Daniel, ele começou a compreender até mesmo o mundo espiritual, e ele começou ali a se humilhar perante a Deus, se humilhar, né? Fala que Deus já tinha ouvido ali. Daniel entendeu que a guerra dele era espiritual, novamente aqui ó, assim também é. Para as coisas mudarem na vida de uma pessoa, é necessário ela entender, compreender o Evangelho.
conhecer ali com quem está guerreando. E é necessário usar as ferramentas corretas. E nós vamos falar sobre isso no versículo 12. Versículo 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Olha a hierarquia. Ó, esse anjo já era para ter chegado. Sai aqui pro pessoal pegar ali também. Já era para ter chegado faz tempo. Mas existia um príncipe da Pérsia ali que, sabe, não deixava esse anjo, não. Aqui você não. Aqui você não desce. Aqui para lá você não vai. Para lá você não vai. Então existe o que, ó? Tem 3 céus. O primeiro, o topo ali é o de Deus. Abaixo do de Deus é o segundo céu, onde que Satanás ali ele habita também. E o terceiro que é o nosso aqui. É o nosso. Então esse anjo, assim, ele foi enviado, mas o que aconteceu? Versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Resistiu 21 dias, assim, ó. Não, aqui não. Aqui você não vai entrar. Resistindo, assim, ele tentava não, sabe, guerreando uma guerra no mundo espiritual. Assim é a sua oração, sabe, é uma guerra no mundo espiritual. É uma guerra, por isso que há tempo para todas as coisas. Mas olha, entenda isso, Daniel, ele continuava orando. Já pensou se Daniel parasse de orar? É igual Moisés, entenda isso, no mundo espiritual, é igual Moisés, enquanto estava com as mãos levantadas, Josué e o exército estava ganhando. Mas quando Moisés abaixava a mão cansado, Josué e o exército de Deus perdia, né? Enquanto ele levantava a mão, isso tem um poder tremendo no mundo espiritual. E o que aconteceu aqui no versículo 13 novamente? Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Você vê a hierarquia do mundo espiritual? Miguel, ele veio, né, e ajudou a hierarquia no mundo espiritual. Eu já estive presente num ambiente assim que um pastor, assim, na outra igreja que eu pastoreava também, que eu congregava, assim, um pastor ficava em cima fazendo a oração e a gente ficava embaixo. Aí a gente ficava embaixo, assim, e falava: alguém se sentiu mal nessa oração? Quem se sentiu mal, vem aqui na frente que os pastores vão fazer oração. E eu vi já, o pastor foi fazer a oração, o demônio se manifestou. E ali ele tentava expulsar e não conseguia expulsar o demônio. E o demônio falava assim: você não tem autoridade para me expulsar. Eu fiquei assim, como assim? Jesus deu autoridade, mas não é de qualquer modo, que você não sei. Eu não sei o que estava acontecendo ali. Assim, porque aquele pastor não estava tendo autoridade, não sei. Às vezes não vou julgar assim, mas alguma coisa estava tendo ali. E o demônio falava assim: você não tem autoridade. Até que o outro pastor, eu estava orando em outra pessoa, até que o outro pastor chegou assim: mas em nome do Senhor Jesus eu tenho, saia, puf! Aí ele sai. Há uma hierarquia no mundo espiritual. No mundo espiritual.
Já vi pessoas tentar expulsar assim demônios, né? E também não consegui. Tudo bem, meus irmãos, que às vezes ele faz mó teatro, sabe? Ele faz uma novela mesmo, para tentar te enganar. Não, saiu. Não, assim ele faz mó novela mesmo. E você tem que insistir ali, você, em nome do Senhor Jesus, né? Saia. Você vê que depois eu vou citar até o Gadareno. História, passagem do Gadareno. Mas entenda isso. Há essa luta no mundo espiritual, há essa batalha. Você vê que Jesus Cristo, o diabo sabendo ali do propósito, olha a batalha, assim, do nascimento ali de Jesus. Você vê que Herodes ficava, não, tem que matar essa criança. Aquilo ali era Satanás mesmo. Você vê que no nascimento de Moisés também, a batalha no mundo espiritual. Não, tem que matar, mata as crianças, os judeus. Mata aí, né? Mata, é uma batalha. Por isso que devemos entrar com a fé. Você vê que a mãe e o pai ali de Moisés, eles foram com a fé. Não vamos não. É assim que a gente vence os principados e potestades, a nossa fé. Nós vamos falar sobre isso também. Mas ó, Jesus Cristo lá no deserto, o Espírito Santo levou ele para o deserto. O Espírito Santo. Tem muitas pessoas que não entendem isso e começam a murmurar. Não, estou passando uma prova aqui, o diabo, né, tá? Não é o diabo, é o próprio Deus que nos coloca no deserto. A palavra fala que Deus não tenta ninguém, mas Ele vai provar a sua fé, Ele vai provar a minha fé. Jesus Cristo está lá. O diabo, qual a intenção dele? Eu preciso fazer ele pecar no mundo espiritual. Um pecado, meu irmão, que uma pessoa comete abala o mundo espiritual. Por isso que Jesus Cristo falou assim: ai daquele que vier o escândalo, era melhor não ter nascido, porque abala o mundo espiritual. Se Jesus Cristo tivesse ali pecado, né, murmurado, colocado Deus à prova, você vê que ele fala: se joga daqui, que Deus deu ordem. Salmo 91, o diabo conhece a palavra de Deus, e a intenção dele é fazer as pessoas pecarem no mundo espiritual. É por isso que eu não reconheço uma pessoa de Deus apenas pela transformação assim física, assim, mas sim pelo o que ela prega, o jeito que ela vive ali, o temor que ela tem ali nas coisas de Deus. Você vê que Jesus Cristo vai falar para ele: não coloqueis Deus à prova, não tentais o Senhor nosso Deus. É confiança, igual eu disse, um pecado que uma pessoa comete abala o mundo espiritual. É a mesma coisa, às vezes as pessoas não têm noção. Aqui ó, se eu pegar esse plástico, aqui ó, tô no meio do mato, ou tô na praia lá, e joga assim no mar, aquilo tem um estrago assim no meio ambiente. Às vezes para a pessoa, no mato lá, mas vai ter uma consequência isso daqui. Às vezes é uma coisa pequena, sim ou não, mas com o tempo isso daqui vai abalar, alguém vai ser prejudicado. Há uma bala assim no mundo espiritual. Sabe, eu gostei, meus irmãos, sabe do que essa semana? Da atitude de uma membro aqui da igreja, a Laís, vamos falar assim. Olha o pensamento dela. Ela me deu um presente, me deu uma camisa, e ela me entregou: pastor, olha, trouxe uma camisa para o senhor. Eu falei: oh, glória a Deus, hein, Laís? É P, Laís? Eu até brinquei com ela: é P? Ela falou assim: é P, pastor. Mas era G, você entendeu? É só para ela aprendeu assim a incentivar as pessoas. Não, é P, pastor.
Aí ela falou assim: pastor, eu comprei essa camisa. E ela falou: e eu não estou somente abençoando o Senhor, eu estou abençoando também outras pessoas. Por quê? Aí ela falou lá onde que ela comprou a camisa. E, por exemplo, quando você compra uma camisa deles lá, eles plantam uma árvore. Então, praticamente plantando uma árvore, ela está abençoando outras pessoas. E ela falou assim: mas não vai mais ainda assim. A intenção dessa camisa, além de eles plantarem uma árvore, o dinheiro que eles arrecadam com essa camisa, eles compram de alimentos para abençoar outras pessoas. Então ela não só me abençoou, ela não só pensou em mim, ela pensou. Isso é bacana, e assim devemos pensar também. Por que não, ao dar um presente, não pensar, será que vai favorecer outras pessoas também? E é bacana. E assim, meus irmãos, aqui, olha, se Jesus Cristo, quando você faz o bem, olha aqui, ó, quando você faz o bem, você favorece outras pessoas também. Outras pessoas também. Mas quando você faz o mal ali, você no mundo espiritual, você prejudica outras pessoas também. Então olha, Jesus Cristo foi tentado ali, mas ele não caiu ali na tentação. Havia essa guerra no mundo espiritual. E ó, a guerra aconteceu quando ele estava o quê? Fraco, 40 dias sem comer. O diabo vai aparecer quando você estiver fraco, quando você não estiver mais aguentando. Mas persevere, e você ver ali as colocações que ele vai fazer. Ele leva Jesus Cristo num ponto alto, e depois ele fala assim: ó, tá vendo? Todo esse reino, toda essa riqueza me foi dado, e eu dou para quem eu quiser. Se prostra e me adore, que eu dou para você. Você vê que ele fala que todo esse reino, Jesus Cristo, ele estava conversando com os discípulos, e de repente ele para assim, ele fala assim: ó, o príncipe deste mundo, que é Satanás, ele está vindo, príncipe deste mundo. E há essa guerra no mundo espiritual. Há essa guerra no mundo espiritual, meus irmãos. Assim, você crê que Jesus Cristo está aqui? Você crê? Você crê mesmo? Mas você crê que Satanás, ele pode estar aqui também? Está tendo uma guerra no mundo espiritual. Assim, às vezes, por exemplo, no Mateus capítulo 13, versículo 3, ele fala da parábola do semeador. No versículo 18 ele vai explicar, vai falar assim: aquele que ouve a palavra e não compreende, vem um maligno. Olha aqui, ó, às vezes não está entendendo o que eu estou pregando. Vem um maligno, ele já arrebata o que foi semeado no coração. Ele faz assim, ó, para Jesus aqui, ó. A mente dele está longe, não está pegando nada. É assim que ele faz. Mas Jesus Cristo está aqui. Alguém está ouvindo. Por isso que ele fala: muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Poucos são os escolhidos. E ó, 2 Coríntios capítulo 4, olha como é forte isso daqui, meus irmãos. Aqui ó, tempo de Paulo. 2 Coríntios capítulo 4. Versículo 1 em diante. Pelo que, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita,
não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Então, ele estava falando ali com o povo de Coríntios, falando do verdadeiro evangelho, não distorcendo a palavra de Deus, pregando o verdadeiro evangelho. Assim, mas olha o que ele coloca na sequência para aquele povo também que estava escutando ali. Vou repetir aqui, o versículo 1 em diante. Pelo que, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Nem adulterando a palavra de Deus. Assim, crendo na transformação, na santidade, buscando o reino de Deus e a sua justiça. Olha aí, continue aí. Nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Onde que há uma batalha aqui, na mente. Mas olha aqui, no versículo 3. Mas se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cega o entendimento dos incrédulos. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não se resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então aqui, ele pregando, ele fala assim, mas se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Olha aqui, para aqueles que se perdem, os quais o Deus desse século, Satanás, secou. Paulo pregando, e as pessoas ali não entendendo o evangelho. Por isso que ele fala que é para aqueles que se perdem, o qual o Deus desse século, com letra minúscula. Com letra minúscula. Você pode repetir, guerreiro? Isso. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, a nossa luta é contra principado e potestade. E eu vou pedir para os irmãos para entender Efésios capítulo 6. Agora, eu vou pedir para os irmãos irem em Efésios capítulo 2. Igual eu citei, até mesmo Jesus declarou o príncipe deste mundo. Deixa eu pôr aqui. Então, vou pôr na nova tradução linguagem de hoje. Efésios capítulo 2. Vou ler na nova tradução linguagem de hoje. Quem puder estar anotando, anote, mas tenta entender nessa tradução assim. Depois eu vou ver com os irmãos quem deseja comprar até mesmo essa tradução, porque qual é a minha intenção? É fazer o irmão entender facilmente o evangelho. Porque às vezes quando o irmão lê, e às vezes tem umas palavras que você tem que ir no dicionário, o irmão acaba não entendendo a colocação ali da palavra de Deus. E nessa tradução fica mais fácil ali para o irmão falar, olha que tremendo, olha o que a palavra está querendo dizer. E o irmão, depois que quiser, me avisa, que aí eu vou pedir pela internet, vou vender o mesmo preço mesmo que eu comprei, assim. Quem dera se eu pudesse comprar uma para todo mundo, mas ainda não estou com essa condição, não.
Olha aqui, ó, no versículo 1, presta atenção, ouve aqui. Depois você anota aí, depois você lê aí na sua tradução, mas ouve aqui, versículo 1. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. E por quê? Porque a gente estava espiritualmente mortos. Você vai entender aqui, porque no versículo 2 em diante. Naquele tempo vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço e o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. Que naquele tempo você fazia as vontades, Satanás te governava ali, te dirigia. Vou até pedir para ler novamente somente o versículo 2. Naquele tempo vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. Então você não é controlado, sabe, mais pelas obras de Satanás, pelas coisas ali da carne. Você é controlado agora pela palavra de Deus. Por isso que quando você ora, que venha o teu reino, seja feita a tua vontade. A vontade de Deus é através da palavra dele. É através da palavra dele que ele vai te orientar. Por isso que é necessário você amar ele sobre todas as coisas. Porque a palavra de Deus que vai ali te guiar. Igual o salmista vai dizer no Salmo 119, no versículo 105. A tua palavra é a lâmpada para os meus pés. E não é apenas ouvir, é praticar a palavra. Porque Satanás sabe que tem muitos ouvidores e poucos que praticam a palavra. É por isso que eu citei 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que aqueles que não estão vivendo um evangelho são aqueles que se perdem, o qual Satanás cegou eles ali. É o joio. Você vê que Jesus Cristo fala que ele plantou o trigo, mas veio o joio. Ó a briga no mundo espiritual pela sua vida, né? Repete novamente, só mais uma vez, 2 ou 3. Naquele tempo vocês seguiam o mau caminho desse mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço e o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Então, sabemos que o mundo é de quem? Do maligno. Então, Efésios capítulo 6, versículo 12. A nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra principados e potestade. Existe essa hierarquia que no mundo espiritual é respeitado também. Principados, eles dominam até mesmo um país, um principado, um país, uma nação, né? Dizem, eu nunca fui lá para o Rio Grande do Sul, dizem, eu estou falando isso de ouvir falar, que lá é uma grande batalha para você evangelizar, para você pregar a palavra. Por quê? Porque tem um principado ali, um principado que domina ali. Dizem que pelo menos uma vez por ano se reúnem ali feiticeiros de todo mundo, dizem. Estou falando algo que eu ouvi, né? Fui pesquisar e vi lá que isso existe. Então, aqui só para os irmãos pegar novamente o versículo todo, é só repetindo. O 3, o 2 ao 3 novamente. Naquele tempo, vocês seguiam o meu caminho, o mau caminho desse mundo, e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles, e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros,
nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Então, eles são todos que não estão no Evangelho, todos que ainda não estão na graça, estão lá fazendo a vontade da carne. Você vê que Jesus Cristo vai dizer em Mateus capítulo 26, no versículo 22, se eu não me engano: orai, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Há essa guerra no mundo espiritual entre a carne e o espírito. Então entenda isso: todos que não estão andando na vontade de Deus, eles estão sendo governados ali por principados e potestade. Principados, eles governam até mesmo um país. Potestade, eles governam um bairro, até mesmo uma pessoa. Por isso que a nossa missão é orar, sabe, pelas autoridades. Paulo vai falar sobre isso em Timóteo. Vamos aqui em 1 Timóteo capítulo 2. Timóteo capítulo 2. O versículo 1. Tudo bem, guerreiro? Senta aí. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Por isso que devemos orar pelas autoridades, pela vida do Lula. Por quê? Porque, por exemplo, quem governa assim o povo que não está nos caminhos do Senhor é o Satanás. Por isso que vem lá decretos, vamos aprovar isso aqui para prejudicar mesmo, fazer as pessoas pecarem. Quando a gente está intercedendo, repreendendo assim, para não entrar no coração, para eles não assinar ali, sabe, a gente tem paz, tem sossego. Por isso que devemos interceder. Quem está entendendo isso que eu estou falando? Para eles não deixar assim, sabe, entrar mais pecado, que está interceder para a gente ter paz, sabe, para não entrar essas coisas que vai contra o princípio. A nossa função é estar intercedendo, orando. Então, igual eu disse, os principados governam países, potestades, e eles até bairros. Você já entrou numa rua assim que você fala: meu, essa rua é complicada, eu vou dar a volta, nessa rua eu não entro. Às vezes até mesmo em casa, já foi numa casa e fala: não, essa casa aí assim, não é a casa, é as pessoas ali. Você entendeu? Ele domina aquele bairro. Não é casa, Às vezes não, a casa, não vou entrar, não vou alugar essa casa, porque essa casa, não é a casa, é as pessoas. É as pessoas. Você vê lá, tem casas que é negativa. O pai é violento, bebe, sabe, a mãe se prostitui, sabe, o filho é traficante, a filha, sabe, é do mundo, sabe, existe ali uma potestade tomando conta ali, e igual eu disse, Jesus nos libertou, igual lemos. Vou pedir para o irmão, está aqui no texto aqui, os irmãos já leram, mas aqui eu vou ler só mais uma vez aqui, Efésios capítulo 2, versículo 1. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Antigamente, agora não.
Agora Deus te libertou. E do mesmo modo que existe principados e potestades, assim no mundo espiritual existe no terreno também. Satanás tem lá principados, homens, sabe, que é usados também, né? Paulo está falando, por isso que eu estou falando, a nossa guerra não é contra carne e sangue, e sim contra principado e potestade. Mas assim, pelo poder que eles têm, eles usam homens ali, autoridades. Você entendeu? Eles usam autoridades, e isso também é chamado na Bíblia de principado e potestade. Então sabemos que existe uma autoridade no mundo espiritual do lado bom também, do lado do bem, do lado de Jesus, né? Citamos um exemplo, nosso Senhor Jesus, né? Vamos citar o Miguel. Existe, mas também aos homens também tem isso, do lado do bem. Igual aqui, ó, eu sou, vamos dizer assim, um principado da parte de Deus. Da parte de Deus, é uma autoridade. Entenda isso. Eu vou pedir para os irmãos, todos os líderes, né? Eu vou pedir para os irmãos irem em Tito, né? Os irmãos vão entender isso, né? Assim, Tito capítulo 3. Eu vou ler, meus irmãos, na corrigida aqui, porque às vezes outras traduções, eu vou colocar em outras traduções também, para os irmãos entenderem. Mas aqui na corrigida, aí sim, você tá manjando aí. Ó, Tito capítulo 3. Vocês acharam? Às vezes o seu texto vai estar igual ao meu, mas às vezes não. Por isso que eu vou ler, mas eu vou ficar com esse daqui. Ó, versículo 1. Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades. Então, o que ele está falando? Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Então aqui, autoridades. Assim, igual eu estou ensinando, ele está falando assim, ó, obedeçam. Sabe o que eles estão dizendo? Você entendeu? Porque quem nos dirige aqui é o Espírito Santo. Você entendeu? E Deus nos escolheu. A Deus me escolheu outros também, para ministrar na palavra dele, para ensinar. Ó, tem uma grande diferença, meus irmãos, ó, de pregar e ensinar. Tem uma grande diferença. Ensinar vai dar frutos. Agora pregar não. Às vezes eu vejo pessoas pregando, depois eu termino, eu fico observando o que mudou a vida dessa pessoa. Não mudou nada. Ela vai continuar na cegueira espiritual. Ela acha que Deus está com ela, mas Deus não está. Deus só está com uma pessoa quando o evangelho é pregado, quando a pessoa conhece o seu erro, quando o seu pecado ali é revelado. Você entendeu? Não assim, as pessoas ficam pegando lá a história de Davi, sabe, para pregar para as pessoas. Não, ó, Deus está derrubando Golias. Assim, o Golias que tem que sair, às vezes está dentro de você, né, nas pessoas. Ensina isso, né, assim, vai de... Então, Deus está te tirando de Lodebar. Às vezes Deus tira de Lodebar, mas a pessoa não tem ali um pastor para ensinar Lodebar a sair da pessoa, você entendeu? Às vezes a pessoa sai de Lodebar, mas Lodebar não sai dela, sabe por quê? Porque não é pregado. Mefibosete está dentro da casa, mas não é pregado corretamente. A pessoa, ela tá cega. O pecado só é revelado quando alguém chega em você, assim ensina, ó, isso é errado. Ou não, assim, ó, através da palavra, você fala, olha, eu agia dessa maneira, e tem que agir dessa maneira. Esse é o jeito correto. Por isso que Jesus Cristo vai falar, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Poucos são os escolhidos. Então, ó, entenda isso aqui, ó.
Aqui, cadê? Tito, né? Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Então, existe essa hierarquia, né? E devemos assim obedecer. Entenda isso. O anjo, assim, aqui está falando de servos de Deus, mas por isso que eu falo, é necessário as pessoas estarem atentos na palavra de Deus, meus irmãos. É necessário as pessoas estarem atentos à palavra de Deus, porque vou citar aqui 2 Coríntios capítulo 11. Vou ler na Nova Tradução Linguagem de hoje. Olha como o mundo espiritual é. O Satanás, ele se transfigura em anjo de luz. Olha aqui, no versículo 13. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13. Aqueles homens são apóstolos falsos e não verdadeiros. Eles mentem a respeito dos seus trabalhos e se disfarçam, apresentando-se como verdadeiros apóstolos de Cristo. E isso não é de admirar, pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo um anjo de luz. Então você precisa estar atento na palavra de Deus. Sabe, porque o Satanás, ele se transfigura, não fica assim, alegre, ficar, sabe, abraçando, não, é a palavra. Igual fala assim, eu prego, é para fazer filho para Deus. Eu sei, as colocações que eu faço, às vezes confronta pai, às vezes confronta lá o filho, e às vezes, por exemplo, mãe, pai ali fica, olha, meu filho, foi uma indireta ali, não foi, eu preciso falar a verdade. É igual João Batista, não é lícito você pegar a mulher de seu irmão. Quer cortar minha cabeça, pode cortar. Aqui eu falo assim, meus irmãos, e uma coisa que eu defendo é a minha salvação, eu luto por ela, né? E aqui, por exemplo, essa igreja não é minha. Se as pessoas deixar de ouvir, não é a mim que eles estão deixando, é a Deus. Isso daqui é paredes, eu não posso ficar assim, não, continua andando assim, não, Deus vai estar contigo, não, você já se batizou, nós estamos na glória. Não, apenas descer nas águas não quer dizer que você vai entrar no reino de Deus. Por isso que Jesus Cristo disse para Nicodemos: em verdade, verdade te digo, Nicodemos, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quando você desce as águas, você tem oportunidade, Deus te dá uma oportunidade para você ver o reino de Deus, porque para você entrar, você tem que estar cheio do Espírito Santo. Em verdade, verdade te digo, Nicodemos, que aquele que não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. Por isso que você tem que lutar no mundo espiritual, para você ali, você tem que fazer manutenção diariamente, né? Diariamente, assim, no mundo espiritual, né? E não ficar nas coisas visíveis, né? Aplausíveis, tangíveis, né? Você tem que viver assim por visão, a vinda de Cristo. Às vezes perder algo quer dizer que você conquistou algo. Vou repetir, às vezes você está perdendo algo, você está conquistando. Então assim, não é os mesmos ambientes que você tem que andar. A sua amizade mudou, sabe, assim, a sua família mudou. Agora, por exemplo, você é um servo de Deus que está para transformar a vida, tirar aquelas pessoas das trevas, sabe, da garra de Satanás. E entenda isso, meus irmãos, igual eu disse, principados e potestade. Principado, ele pode dominar ali um país.
potestade, você vê que é bem interessante. Quando Jesus Cristo, ele vai até aquele Gadareno. Eu vou até pedir para os irmãos irem no evangelho relatado por Marcos agora. Capítulo 5. Gadareno, ele ficava um homem que sofria ali por conta de uma potestade, demônios. Ele clamava a Deus, clamava. Marcos capítulo 5, versículo 5 vai falar que ele clamava de dia e de noite. Olha a luta no mundo espiritual. Jesus Cristo estava pregando, ensinando parábolas ali para os discípulos. E eu fico imaginando Jesus Cristo ouvindo a voz desse homem, clamando. Ele fala assim, ó, vamos passar para o outro lado. Mas, vamos passar para o outro lado? Vamos. Entra dentro do barco. Quando ele vai, olha a batalha no mundo espiritual. O vento, a tempestade. As pessoas pensam que Satanás não tem poder, não. Vai lá no livro de Jó. Depois nós vamos lá. Ó, eu vou voltar aqui. Nós vamos voltar aqui. Mas eu vou abrir. Eu vou só ler aqui. Jó, fique, só espera aí, rapidinho. Espera aí que eu já estou voltando. Aqui, ó, no versículo 12. E disse o Senhor, Jó capítulo 1, versículo 12. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois lavravam e as jumentas postavam junto a eles. E deram sobre eles os sabeus e os tomaram. Também os moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou as tuas ovelhas e os teus moços. Eles falavam, fogo de Deus caiu do céu. Mas quem fez o fogo cair do céu? Foi Deus, meus irmãos? Foi Deus que fez o fogo cair do céu? Foi o diabo. Eles pensavam que era um Deus. Você vê que Deus, ele fala assim, ó, só para os irmãos entenderem, aqui ó, no versículo 12. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então, volta aqui no versículo 16. Estando este ainda falando, veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou as tuas ovelhas e os teus moços, e só eu escapei para trazer-te a nova. Entenda isso, Deus não tenta ninguém, mas Ele prova. É Tiago, Ele prova. Agora vamos aqui continuar. Estando ainda este falando, veio outro e disse: Ordenando os caldeus, 3 tropas deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens, e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Veio um grande vento ali. Foi Deus que mandou o vento lá na casa de Jó. Olha aqui, ó. Foi Satanás. Olha aqui no versículo. Versículo
capítulo 2, versículo 1. E num outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observastes o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir a sua casa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Porém este, a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão. Ele fala, eis que ele está na tua mão. Ele fala assim, toca na tua mão. Deus, ele não pode tentar, ele prova. Aí ele fala assim, eis que ele está na tua mão, Satanás. Mas aí, pode falar. Porém guarda a sua vida. Porém guarda a sua vida. Então, Jesus Cristo indo lá para o Gadareno, aquela tempestade assim, Satanás impedindo. Quando Jesus Cristo fala também a segunda tempestade, ele fala para os discípulos, vocês vão passar para o outro lado. A palavra fala que o vento era ao contrário, pois toda vez que você estiver andando no caminho do Senhor, sempre Satanás vai querer vir ao contrário, vir na contramão ali, para tentar te impedir de andar nos caminhos do Senhor. Então, quando Jesus Cristo encontra com esse gadareno, deixa eu só pôr aqui agora, Marcos capítulo 5. Versículo 6 em diante. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Isso. Você vê que as pessoas têm uma mania feia, errônea, de chamar Jesus filho de Davi. Nunca foi filho de Davi. Ele é da descendência de Davi, né? Não tem esse costume, isso é errado. Você vê que os demônios reconhecem aqui. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Filho do Deus Altíssimo, né? Teve uma ocasião que Jesus Cristo, junto com os fariseus e os escribas, ele fala: de quem Filho de Deus é descendente assim? De quem vocês falam que é o Filho de Deus? Quem é o Filho de Deus? Eles vão falar, é filho de Davi. Aí Jesus Cristo vai falar assim: quando Davi viu o seu Senhor, disse para ele, diz ao meu Senhor, né? Assim falando, como é que Davi, vendo o Messias, chama ele de Senhor? Como é que pode ser filho dele? Né? Então assim, Jesus Cristo, ele não é filho de Davi, ele é da descendência de Davi. Ele é filho do Deus Altíssimo. Aqui no versículo 7. E clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. Olha aqui, Jesus, ele já dizia assim: sai desse homem. E os demônios resistindo ele ali: não me atormenta, não me atormenta, não me atormenta. Você vê que o diabo, ele faz um showzinho ainda. E olha aí o que vai acontecer. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Quando ele fala legião, sabemos que existiu uma banda de rock chamada Legião, sim ou não?
Por que ele colocou esse nome? Sempre quando coloca, eu já tive grupo de samba, assim, então sempre quando a gente colocava um nome, tinha que ter um significado. Por que eles colocaram esse nome? Né? Porque legião quer dizer que é muitos, né? Acima de 6.000, assim, por isso que eles colocaram legião, assim, acima de 6.000, assim, o público dele, para cima. E aqui, acima de 6.000 demônios, estava uma potestade, estava em um homem só. E olha aqui o que eles vão dizer. No 10. E rogava-lhe muito que os não enviaste para fora daquela província. Para fora da província. Ele sabia que Jesus Cristo ia tirar ele, ia libertar aquele homem. Mas eles falaram, não deixa eu fora dessa província não. E Jesus Cristo não tira ele da província, né? Você vê que depois ele vai falar dos porcos, né? E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe o permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. Então a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. Então, mas eles ficaram naquela província, sim ou não? Sim ou não? Então, igual eu falo para os irmãos, o principado, ele governa até mesmo um país. A potestade, assim, bairros. Outro caso, às vezes a mãe está com problema com o filho lá, e é espiritual. É o caso da mulher Cananeia, Mateus capítulo 15. E meus irmãos, a ira. Às vezes a pessoa está com problema com o marido, sabe? A ira. Se você alimentar ela, é o diabo ali, você entendeu? Você tem que usar as ferramentas corretas no mundo espiritual. Você lembra que Paulo, ele vai falar até mesmo em Filipenses, capítulo 5. Ele vai falar: vós pais, não irritais os vossos filhos, mas antes ensinai ali, através da palavra, vamos dizer assim. Porque ele fala: não irritais vosso filho. Se você pegar uma criança assim, a Ana Paula, e eu ficar ali: Ana Paula, não sei o que lá, é assim, Ana Paula, você começa a irritar, e essa pessoa, ela começa assim, você começa a irritar, vai alimentando a ira, o nervosismo. Quando ela crescer, ela pode, o Satanás pode já ter alimentado ela ali, algo que dentro dela já. Nós vamos dizer o caso de Lázaro. Quem conhece lá, Lázaro que matou não sei quantas pessoas lá, não? Você pegar o histórico dele, né, o pai dele lá batia nele, você entendeu? Assim foi surgindo uma ira dentro dele, uma ira. Por isso que você não pode alimentar assim ninguém através da ira. Amém? Aonde que nós estamos? Mateus capítulo 15, o versículo 22. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Olha aqui, a filha dela estava endemoniada. Os demônios, por isso que eu falo, a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra principados e potestade. Aqui vai estar o segredo. Ela vai insistir, ela vai clamar, ela vai se humilhar perante Deus, e ela vai obter ali o sucesso. Meus irmãos, só para os irmãos entenderem, você mata uma barata como? Como você mata uma barata? Manselma, como você mata? Você tem cara que mata barata. Você pisa nela? Você canta a música lá: a barata da vizinha está na frente.
Você faz o quê? Veneno nela. Assim, vamos dizer assim, deixa eu ver um outro. Um rato. Como você mata um rato? Quanto, irmã Ivonete? Coloca veneno. Assim, vamos dizer, pernilongo. Como é que você... A raquete, hoje em dia tem raquete. Você sabe as ferramentas ali, sim ou não? Às vezes você vai com a mão lá para matar o pernilongo. Para você matar assim Satanás. Por isso que eu falo, você está conhecendo ele, o seu adversário. Você precisa conhecer os pontos fracos dele. E o ponto fraco dele é esse daqui, ó. Vamos voltar para Efésios capítulo 6 para a gente finalizar. Então não desista quando vier os ventos ao contrário, quando ele, sabe, assim, tocar em alguém da sua família, sabe, que ele vai fazer de tudo para parar a sua fé. Olha aqui, ó. Esse é o segredo. Do mesmo modo que você pega lá o inseticida, mata a barata, coloca um veneninho pro rato, né? Pega a raquete, dá no pernilongo, de vez em quando no marido, não é? Foi sem querer, foi só para ver se pegava o choque. As colinhas, né? Também é. Agora aqui está o segredo para você vencer Satanás. Olha aqui, ó. Efésios capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, ó, tudo posso naquele que me fortalece. Se aproximais de Deus e resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Ele fugirá. Aqui, mas para isso é necessário você usar essa ferramenta. Somente Deus pode te ajudar. Olha aqui, ó, o que ele vai falar? Reveste-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astúcias e ciladas do diabo. Paulo, ele vai usar ali a armadura de um soldado romano para colocar como exemplo. E aqui, ó, só no versículo 12 foi onde que nós lemos. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir diante do mal. Então, ó, você precisa, às vezes, por exemplo, a guerra não é com seu filho, né? Às vezes é com você. Você tem que tomar um grande cuidado para ele não te aprisionar de novo nas coisas do mundo, sabe, fazendo você andar na cegueira, ele te manipulando, você entendeu? Você tem que tomar um grande cuidado, e para isso você tem que usar a armadura espiritual. É o que ele está colocando de exemplo. E depois eu vou trazer aqui, eu tenho que trazer uma pregação falando de série. Essa foi a primeira série, mas aqui eu vou só citar algumas coisas aqui para finalizar, e depois eu venho trazendo uma pregação ensinando assim cada passo aqui. No versículo 14: Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, a vestida a couraça da justiça. Cingidos os vossos lombos. Você tem que estar preparado para a vinda do nosso Senhor Jesus. Você entendeu? Você tem que identificar o tempo, igual eu preguei. Nós estamos no tempo de buscar o Senhor. Sim ou não, minha gente? Sim ou não? Qualquer momento a gente pode, Deus pode nos levar. Então devemos estar pronto, amando Ele sobre todas as coisas, não murmurando, não blasfemando, não colocando Deus à prova, conhecer Ele, assim, qual é a vontade que Ele tem, qual é os caminhos dele ali pra gente, né? Então devemos cingir e largar o pecado. Se teu braço te faz pecar, arranca, né? Se teus olhos te faz pecar, arranca,
né? Assim, não sei, a bebida arranca de você, né? A droga arranca de você, a masturbação, joga o celular fora, cancela a internet, tira aquelas pessoas que te faz pecar. Você entendeu? É você arrancar. Aqui, ó, cingindo. Depois ele vai falar assim, ó: estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vista a couraça da justiça. Aqui, ó, guardando o seu coração, a couraça da justiça. Sobre tudo que tem que guardar, guarda o seu coração. Olha aqui, ó, calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Aqui, ó, calçando assim, olha, onde que você tem andado, né? Assim, você tem que estar buscando, vindo mais para a igreja, calçando os vossos pés e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Por isso que eu falo, cada vez que você vem, ou cada vez que você assiste ali uma pregação, você está calçando, sabe, os seus pés, a preparação do evangelho. Deus, ele está te preparando. Por isso que a palavra fala: aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir, né? Porque sem santidade ninguém vê Deus. Por isso que tudo que você tem ouvido, né, você tem que colocar em prática, sabe? Você tem que negar ali as vontades da carne e viver as vontades do Espírito. No versículo 16: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados no maligno. O que é o seu escudo? O que é o seu escudo, meus irmãos? A fé. A fé vai ser o seu escudo. O diabo vai falar assim: ó, não vai acontecer isso. Você não vai ter um escudo assim, né? Ele está só trazendo, a sua fé vai ser o escudo. Vai, não vou pegar essas palavras não. Não, assim, olha, sabe, você nunca vai chegar nisso que Deus colocou no seu coração. Sua fé. A sua fé é o escudo. Você não vai deixar entrar nada. Quando ele usar outras pessoas, sabe, para tentar te iludir, para tentar te enganar, você vai ter a sua fé. Não, a palavra de Deus. Por isso que você tem que calçar os pés primeiro. Por isso que ele começa: calça os pés primeiro. Ele está ensinando como você tem que usar a armadura. Calça os pés primeiro, né? Que você vai usar a sua fé. O inimigo vai tentar lançar, você tem a sua fé. Não, Deus, ele não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aqui, ó, no versículo 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Até aqueles anticristos que diz ser pastor e não são, pregando idolatria. Vem que Deus vai fazer grandes maravilhas na sua vida, trazendo as pessoas contra a concupiscência. A sua fé, você já conhece a palavra, fala assim: não, esse não é o evangelho. As flechas que Satanás vai lançar para te tirar do caminho, né? Para te tirar do caminho, meus irmãos. E aqui é o segredo para a gente ter um grande livramento naquele dia. Para a gente ter um grande livramento naquele dia. 17, né? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Capacete da salvação, aqui, ó, guardando a sua mente, o seu ouvido, ó. Ninguém percebeu, hein? Está sendo filmado isso aqui, ó. Seu ouvido, seus olhos. Você tem que guardar, você tem que usar esse capacete diariamente. Diariamente você tem que vigiar. E o que? Tomando também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha aqui, ó, a espada. Aqui, ó, a espada, meu irmão. As pessoas que estão brincando com Deus, né? Assim, aquele dia vai ver o que é brincar com Deus Todo-Poderoso. Mas você não, você tem a espada de Deus. Igual Paulo fala assim: tudo posso naquele que me fortalece. Eu aprendi ali a passar um tempo ali, sabe, com fome, mas tudo posso naquele que me fortalece. Sabe, na abundância também, eu aprendi assim lidar quando as pessoas me abandonavam. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu tenho uma espada de Deus. Eu tenho uma espada do Deus vivo, santo, fiel. E agora vamos finalizar. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito,
e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Isso aí eu tenho que falar, vai citar eu. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer o notório o mistério do Evangelho. Vocês têm que orar uns pelos outros e orar por mim também, para Deus me usar verdadeiramente para falar com vocês. Vocês têm que orar. Olha, Deus Todo-Poderoso, abra, o teu servo está separando a palavra, mas abra, que venha falar poderosamente e que os meus irmãos venham ficar firmes na palavra para terminar, guerreiro. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém, meus irmãos? E às vezes o inimigo quer nos travar, mas por isso quer nos prender, mas por isso que devemos orar. Amém? Vocês aprenderam? A nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra a principado e potestade. Então quando você vê lá um problema no seu serviço, com o seu filho, no seu casamento, ali você vai usar as ferramentas espirituais, assim, orando todo o tempo, aguardando ali para você não ser contaminado pelo agir do inimigo. Amém, glória a Deus. As palmas é do nosso Deus.